Operação Compensação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em casas e empresas ligadas ao senador Ciro Nogueira. As medidas foram autorizadas pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para apurar possível lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Comida contendo objetos estranhos, consumidor pode ser indenizado. Quando uma delas consumiu um pedaço do alimento, percebeu que havia mordido um parafuso. Idosos vítimas de estelionatários. Aqui no Distrito Federal, uma quadrilha agiu durante quase 20 anos vendendo falsos títulos de turismo. E no quadro Eu Faço a Diferença, mensagens de otimismo para pacientes com câncer. Pessoas que venceram a doença gravam mensagens positivas para mostrar que a cura é possível. Olá, boa tarde. Boa tarde. A pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a Polícia Federal realiza nesta sexta-feira a Operação Compensação. A PF cumpre mandados de busca e apreensão em residências de 2 pessoas e nas sedes de 2 empresas ligadas ao senador Ciro Nogueira, do Progressistas. As medidas foram autorizadas pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e têm como objetivo apurar possível lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Quem traz todos os detalhes para a gente sobre esta operação é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com as investigações, as irregularidades foram reveladas nas colaborações dos executivos da JF. Eles disseram ter repassado cerca de 43 milhões de reais em espécie e também em doações oficiais simuladas para o Progressistas em troca de apoio político do partido nas eleições de 2014. O senador Ciro Nogueira teria intermediado algumas dessas transações. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, autorizou o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão nas capitais do Piauí, Distrito Federal e São Paulo, além de intimações para ouvir outros envolvidos. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Carol. Integrantes do Conselho Consultivo do CNJ participam nesta sexta-feira de uma reunião de planejamento. A abertura do encontro foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O objetivo da reunião é definir os temas de pesquisas que serão feitas na gestão do ministro Dias Toffoli à frente do Conselho Nacional de Justiça. Os 20 assuntos foram propostos em reuniões anteriores e são importantes para o planejamento do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Ao final da reunião desta sexta-feira, vão ser escolhidos 10 temas. Outro objetivo é a realização de mais estudos, como, por exemplo, o Justiça Pesquisa. Esta é a segunda reunião do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisa Judiciária. É um projeto que se iniciou em 2012 de decidir quais serão as pesquisas que serão contratadas para o aperfeiçoamento do sistema de justiça para a formulação de melhores políticas públicas. Tivemos uma reunião o ano passado e agora vamos decidir quais serão os editais que serão lançados agora em março, no mês que vem. Em vários temas, há vários temas a respeito do funcionamento da justiça, informatização, igualdade racial, diagnósticos sobre casos relativos à infância e à juventude, sistema penitenciário, ou seja, são várias as sugestões de pesquisas que existem, nós temos que delimitar 10 pesquisas, que é o limite que nós temos, e então o Conselho vai se reunir para decidir quais serão esses temas que serão pesquisados. Esta é a 4ª vez que o CNJ promove a reunião de planejamento. O próximo passo é lançar os editais de convocação pública de empresas sem fins lucrativos para fazer as pesquisas. O STF se reuniu pela 4ª vez para votar a criminalização da homofobia. Nas sessões dedicadas ao assunto, apenas 4 dos 11 ministros votaram. O julgamento foi interrompido nesta quinta, sem data para recomeçar. Os relatores das ações, Edson Fachin e Celso de Mello, votaram por equiparar a homofobia ao racismo. Eles foram acompanhados pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Nessa quinta-feira, o ministro Edson Fachin foi o primeiro a votar.
Relator de uma das ações, ele disse que quando o Congresso Nacional não aprova a lei que pune casos de homofobia e transfobia, sinaliza que a violência à população LGBTI pode ser tolerada. Assim como o decano Celso de Mello afirmou que enquanto não tiver lei, esses casos devem ser enquadrados na lei de racismo. A igualdade está a nos exigir, como intérpretes da Constituição, que se reconheça igual ofensividade de tratamento discriminatório, como neste caso, a apologia ao ódio e à discriminação derivada da livre expressão da sexualidade. O ministro Celso de Mello também acompanhou o relator no mandado de injunção. Está-se a invocar legislação penal já existente, está-se a invocar legislação penal editada pelo Congresso Nacional, está-se a proceder-se a uma adequação, a uma subsunção de condutas homotransfóbicas à própria noção de racismo, de prática racista. O ministro Alexandre de Moraes, terceiro a votar, também seguiu os relatores para enquadrar a homofobia e transfobia ao crime de racismo. Ele considerou que nos últimos 30 anos, a comunidade LGBTI foi a única que ficou de fora da edição de leis protetivas. Não houve, por parte do Congresso, em momento algum, nenhuma dúvida que a ampla proteção a esses grupos vulneráveis dependia também de lei penal. O único grupo que nesses 30 anos ficou excluído foi o grupo relacionado à orientação sexual e identidade de gênero. O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanhou os demais votos. A diferença é que, para ele, quando houver morte, o homicídio cometido contra homossexuais deve ter o agravante, por motivo fútil ou torpe. Não escapará a ninguém que tenha olhos de ver e coração de sentir que a comunidade LGBT é, no Brasil, claramente um grupo vulnerável, vítima de preconceitos, de discriminações e de violências. Nesse cenário, o papel do Estado e do direito há de ser o de intervir na defesa dos direitos fundamentais dessas minorias. O julgamento dessas ações começou na quarta-feira da semana passada. 7 ministros faltam votar. Ainda não há data para o tema voltar ao plenário. O governador de Roraima, Antônio Denário, alertou que o estado pode ter problemas de desabastecimento com o fechamento da fronteira com a Venezuela. O presidente Nicolás Maduro decidiu fechar os limites do país com outros países numa queda de braço com a oposição sobre a chegada de ajuda humanitária ao povo venezuelano. Roraima importa gasolina, energia e fertilizantes do país vizinho. Ontem, o governador esteve com ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir a crise internacional. Para falar de diversos assuntos, dentre eles a migração dos venezuelanos e a operação de ajuda humanitária internacional. E ficou definido até o momento que será mantida a ajuda humanitária internacional, que será com carregamento em caminhões venezuelanos em Boa Vista, e nós acompanharemos o comboio de caminhões escoltado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar até a fronteira do Brasil com a Venezuela. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou recursos do ex-ministro José Dirceu nos autos da Lava Jato e manteve a pena de 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão. Também recorreram e tiveram os pedidos negados o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e os sócios da construtora Credencial, Eduardo Aparecido Meira e Henrique de Oliveira Macedo. O caso envolve o recebimento de propina em contrato superfaturado com a Petrobras em valores que ultrapassam 7 milhões de reais, com a participação da empreiteira. Ainda cabe recurso de embargos de declaração nos embargos infringentes. E no próximo bloco, cliente que encontrou parafuso em pizza vai ser indenizada. A cliente que encontrou o parafuso no alimento receberá uma indenização no valor de R$2.000. O
idoso definitivamente se tornou o alvo preferido de estelionatários. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes há quase 20 anos. Os casos frequentes servem de alerta. A imagem das câmeras de segurança mostra um momento em que os criminosos e a vítima deixam a agência bancária. O homem e a mulher se passaram por clientes do banco e aplicaram um golpe no pai da Fabiana, de camiseta vermelha. O idoso de 76 anos teve o cartão preso no caixa eletrônico. A golpista ofereceu um telefone para que a vítima pudesse bloquear o cartão. Mal sabia ele, do outro lado da linha havia um terceiro integrante do grupo, que ficou com todos os dados do correntista. Quando ele chegou em casa, aí começaram a chegar mensagens no celular, saque de R$1.000, outro saque de 1.000, transferência de não sei o quê. E aí ele ficou assim, mas eu já cancelei o cartão e tal. Nesse ínterim, fizeram compras, saques, transferência para poupança, enfim, resumo da ópera, perdeu R$19.500. Seja em bancos, lotéricas, internet ou telefone, os idosos são alvos frequentes dos estelionatários. Os criminosos ganham a confiança das vítimas e aplicam os golpes. Aqui no Distrito Federal, uma quadrilha agiu durante quase 20 anos vendendo falsos títulos de turismo, com pagamento anual. A promessa era de diárias que poderiam ser convertidas em dinheiro. Os golpes chegaram ao fim quando a Polícia Civil do Distrito Federal prenderam 7 pessoas suspeitas. Até agora, 14 vítimas já foram identificadas. O prejuízo estimado pela polícia é de pelo menos R$800 mil. Além das prisões, os policiais também apreenderam diversos bens dos criminosos. Uma das vítimas é cliente do Mauro. Sofreu o golpe desde quando a quadrilha começou a agir, em 2001, e teve um prejuízo de R$100 mil. O advogado orienta os idosos para que eles não se tornem vítimas de estelionatários. Sempre que for fazer algum contrato, adquirir algum bem, adquirir algum produto como cotas de participação em empresas ou empresas de turismo, como é o caso aqui, leve um filho, peça ao filho para ler e desconfie sempre. A gente aprende sempre que quando a esmola é grande, tanto o cego quanto o santo desconfiam. Uma pizzaria de Porto Alegre foi condenada a pagar indenização por dano moral a uma consumidora que encontrou um parafuso ao comer um pedaço de pizza. A decisão é da primeira turma recursal cível do Rio Grande do Sul. As autoras da ação, 3 amigas, relataram que adquiriram 3 pizzas grandes da Pizza Hut. Elas receberam as embalagens lacradas e quando uma delas consumiu um pedaço do alimento, percebeu que havia mordido um parafuso. Segundo elas, a empresa devolveu o valor cobrado, mas dias após contatou uma das autoras, informando que o corpo estranho não se encontrava no produto, pertencendo à embalagem. Na justiça, elas ingressaram com pedido de indenização por danos morais. Somente a cliente que encontrou o parafuso no alimento receberá uma indenização no valor de R$2.000. E para conversar mais com a gente sobre situações como esta que vimos na reportagem, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Justiça o advogado Flávio Noronha. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a mera presença de um inseto ou de um objeto estranho dentro do alimento, por exemplo, já configura o dano moral, doutor? A mera presença, não. A mera presença ela pode causar um susto, um problema, mas a repercussão dessa presença é que pode gerar um dano moral efetivo e indenizável. Aquela presença estragou a festa, estragou o almoço, desvirtuou todo o objetivo daquela reunião. Aí sim, essa repercussão já vai muito além do que um mero dissabor da vida. Já atinge realmente aquilo que seria o dano moral indenizável. Recebi o alimento, encontrei um objeto estranho. Como procedo? Primeiro procedimento, diante das facilidades que temos hoje, fotografe, mostre para o seu colega ao lado. Você vai precisar provar que aquele alimento veio com esse corpo estranho. Agora, a responsabilidade dos fornecedores e fabricantes também, porque nesse caso concreto, a pizzaria alegou que o parafuso não estaria na pizza, e sim na embalagem. Como é que funciona? Isso não importa, a responsabilidade é ampla de quem está fornecendo o alimento.
É ampla porque ela adquiriu também as embalagens e ela precisa até provar que a embalagem é que veio contendo esse parafuso. Não é simplesmente tirar de si a responsabilidade, lançando-a para cima de um outro fornecedor, sem comprovar a situação. E mesmo que comprove, como a pizza e embalagem saíram daquela pizzaria, ela é responsável por tudo o que dali sai. Ingeri o alimento, quebrei um dente ou passei mal e fui parar no hospital. O que eu faço? Isso é considerado um acidente de consumo grave, porque já houve a ingestão ou a tentativa de ingestão e o dano material e moral já restam comprovados de plano. Da mesma maneira, buscar alguém que sirva como testemunha, fotografar, no hospital pedir o laudo médico, municiar-se de provas para que você não fique depois a ver navios. Falando em prova, né, essa configuração de provas de forma robusta é muito importante. Agora eu queria falar de um assunto delicado no que se refere a esse assunto, que temos, infelizmente, vítimas e oportunistas também. Né? Quais são os cuidados que o empresário precisa ter? Porque tem muita gente que, infelizmente, vive disso, entre aspas, né, de publicar alguma foto em rede social, então fazer uma reclamação de algo que não foi exatamente daquela forma. O empresário tem que ter muito cuidado, porque é comum, infelizmente, como você disse, aos oportunistas. O empresário, de plano, ele deve dar total atenção ao que foi chamado a falar, um corpo estranho. Também fotografar, separar, pedir um tempo para analisar a situação. Se ele perceber que aquilo é inquestionável, resolva imediatamente. Se for questionável, é importante que ele cautelosamente conduza a situação em busca da real ou da verdade sobre os fatos. Sou empresário, resolvi a questão com a pessoa, ainda assim depois ela me processa. O que acontece? Isso é outro perigo, diante da insegurança jurídica com que se encontra o empresário. Ele resolve, paga uma indenização, não cobra aquele lanche ou almoço. Mas ainda assim ele tem que pagar? A pessoa chega em casa, discute com os familiares, eles colocam na justiça. Mesmo assim, terá que pagar, porque muitas vezes o que ele deu pode ser considerado pela justiça como insuficiente para resolver o tamanho daquele dano que causou. Ok, doutor Flávio Noronha, muito obrigada pelas explicações, pela participação conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E a seguir, mensagem de apoio para quem enfrenta o câncer. Não desanimem, tenham coragem. O câncer é curável. O Banco Santander teve de reintegrar uma bancária demitida durante licença médica. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A bancária trabalhava há 7 anos na empresa e foi demitida durante o período em que estava afastada do emprego, recebendo pelo INSS o auxílio-doença acidentário. Ela ainda tinha direito a mais 6 meses de benefício quando foi dispensada, sem justa causa, pelo Banco Santander, na Bahia. Com a demissão, os planos de saúde médico e odontológico foram cortados. A empregada solicitou à Justiça do Trabalho a reintegração imediata. Em primeiro grau, o pedido de tutela antecipada foi negado. Ela então recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho, que concedeu liminar para que ela fosse reintegrada, com pagamento dos salários e de todos os direitos trabalhistas. O TRT da 5ª Região, na Bahia, considerou que não seria viável esperar o julgamento da reclamação trabalhista, porque o cancelamento do plano de saúde comprometeria o tratamento da bancária e poderia até mesmo impedir a recuperação dela. O regional determinou prazo de 5 dias para o banco reintegrá-la, com previsão de multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento. A decisão teve base em 2 normas trabalhistas. O artigo 118 da Lei 8.213, de 91, garante ao segurado que sofreu acidente do trabalho um prazo mínimo de 12 meses de manutenção do contrato de trabalho na empresa após a suspensão do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O direito é assegurado pela súmula 378 do TST, que reforça a estabilidade provisória em caso de acidente do trabalho quando o afastamento for superior a 15 dias.
O Banco Santander entrou com recurso de revista e o caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a relatora, ministra Maria Helena Malman, concluiu que não há ilegalidade ou abuso de direito na decisão do TRT. A ministra citou 2 requisitos para a concessão da segurança: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. A decisão foi unânime. Assim, ficou mantida a reintegração da empregada demitida durante licença médica. Obra coletiva lançada no Superior Tribunal de Justiça mostra a atuação das carreiras de Estado no combate à corrupção. A obra é composta por 27 artigos escritos por autoridades no assunto, que fazem parte das carreiras típicas de Estado. Regina Hirose é a responsável pela obra composta, inspirada nos 30 anos da Carta Republicana. Por mais que o cenário brasileiro às vezes pareça desanimador, o importante, a palavra-chave aqui é ter esperança, motivação, porque há sim trabalhadores e profissionais especializados atuando em prol dos interesses da sociedade. Os artigos trazem as experiências e conhecimentos técnicos de temas que envolvem a corrupção nas últimas 3 décadas. O ministro do STJ, Nefe Cordeiro, também contribuiu com a obra e escreveu um artigo sobre colaboração premiada. Nós precisamos construir o que pode ser negociado dentro de um ordenamento jurídico justo. A sociedade precisa que a colaboração premiada sirva como instrumento de combate ao crime, mas de forma justa. E se as falhas na fiscalização incentivam atos de corrupção, o controle externo efetivo surge como um importante mecanismo no combate à corrupção. O procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira, fala sobre isso no artigo que escreveu para o livro. O controle externo, com a sua capacidade de auditoria, de investigação administrativa, tem um papel fundamental para prevenir, dissuadir, reduzir corrupção na administração pública. O livro é uma coleção de estratégias e atividades planejadas e realizadas por agentes de carreiras públicas. Avanços legais e institucionais com o objetivo de ampliar a prevenção e o combate à corrupção. O desafio é antigo e a obra amplia o assunto que vem sendo discutido com a intenção de atender os interesses da sociedade. Este livro sobre carreiras típicas de Estado e essas carreiras voltadas a esses desafios e prevenção do combate à corrupção não pode vir em melhor hora. Esse livro traz uma série de propostas, de ideias que ajudam efetivamente no combate à corrupção. Por isso eu acho que não poderíamos ter uma obra mais oportuna nesse momento que não essa, feita, sobretudo, por agentes de carreiras do Estado. Uma palavra de esperança para quem está passando pelo tratamento de câncer. Pessoas que se curaram gravam mensagens de apoio para quem ainda está enfrentando a doença. Conheça agora, no quadro Eu Faço a Diferença, o projeto desenvolvido pela Abrace, uma associação de Brasília que oferece assistência social para crianças e adolescentes com câncer. Tumor neuroectodermo. Nome difícil, né? Basicamente, um câncer que se instala debaixo da pele. Agora, imagina para uma criança receber este diagnóstico. Daniela tinha apenas 5 anos quando começou a tratar o câncer. Foi 1 ano de tratamento e foi um período muito difícil, mas foi um período de muita união. E foi um período que eu senti a minha família e os meus amigos muito próximos de mim. E foi pensando em crianças em situação semelhante que surgiu a campanha Calendário Vivo. Vídeos com recadinhos de otimismo para quem está em tratamento. O Calendário Vivo é uma iniciativa da Abrace. A ideia é que a cada dia do ano seja exibida uma mensagem de ex-pacientes. 365 pessoas que venceram o câncer e querem mostrar que a cura é possível. Uma palavra como essa, de esperança, de amor e de coragem, dá oportunidade àquele que está nos assistindo ou que está atravessando esse momento e sente dificuldade, às vezes, de continuar,
e não desanime. Depois de 2 cirurgias e 5 meses de quimioterapia, Juliano se curou de um câncer no testículo metastático, aquele que se espalha pelo corpo. Hoje, quase 20 anos depois, veio a Abrace compartilhar essa importante vitória. É um momento que eu também vejo como uma doação daquilo que eu recebi, né, que foi fundamental para o meu tratamento, para a minha família. E hoje estou aqui, né, muito feliz em poder transmitir isso também, essa mensagem, esse apoio. Denise também se voluntariou para o projeto. Quer ser porta-voz de uma mensagem de otimismo. Retribuiu o que recebeu de positivo ao longo do tratamento contra o câncer de mama. A positividade é fundamental. É acreditar que tem uma cura, é acreditar que você vai estar bem, é viver um dia de cada vez, sabe? Hoje eu estou bem, hoje eu estou aqui. E isso vai um passo a cada dia, que quando a gente menos esperar, passou. Não desanimem, tenham coragem. O câncer é curável. Nós conhecemos várias pacientes e homens e crianças, adultos, que enfrentaram a doença e venceram a doença. Como disse a ex-paciente, né, Cadu, a positividade é fundamental. Faz toda a diferença, com certeza. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Até segunda. A gente volta a se encontrar no final de semana no programa Plenárias, com os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal da semana. E também na segunda-feira no Jornal da Justiça, primeira edição. E mais notícias do Judiciário você confere às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você. Tchau.